Bom, pessoal, estou chegando, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Eu sou o Gley Fagundes. Hoje é 14 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Mandar um abraço para o nosso amigo Fernando Montinho. Um abraço, meu amigo. Gente, é o seguinte, presta atenção. Cristiano Zanin foi pego naquele negócio da Lava Jato, todo mundo sabe, né? Envolvendo aquela pilantragem junto com os filhos lá do ministro do TCU, do STJ e tal, né? E ele é apontado junto com outro advogado de Lula, né, da defesa de Lula, como um dos mandantes do esquema lá, né? Eis que agora ele partiu para a parte da vitimização, que faz parte do roteiro deles, né? Enfim, e vamos à matéria. Ó, presta atenção, gente. Escuta essa daqui, ó. O cinismo, a cara de pau e o choro de lamentação de Cristiano Zanin. Lágrimas de crocodilo, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Aperta aí as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, vamos lá? A nota de Cristiano Zanin sobre as investidas que sofreu da justiça é repleta de hipocrisia e recheada de mentiras. Não podia ser diferente, né? O advogado inicia o seu choro atacando o juiz Marcelo Bretas. Aliás, atacar magistrados parece ser a sua especialidade. Bom, seria estranho se ele dissesse que o Marcelo Bretas estava fazendo um bom trabalho. Aí eu estranharia. Na sequência, Zanin diz que a sua atuação na advocacia desmascarou as arbitrariedades praticadas pela Lava Jato e as relações espúrias de seus membros com autoridades públicas e privadas. É pra rir. Essa, eu acho que ele tá aprendendo a fazer piada com Lula. Nada mais ridículo. Zanin é quem foi totalmente desmascarado. Afinal de contas, né, o esquema que ele, junto com a banca lá de advogados, fazia, né, enfim, influência, né, sobre ministros da corte e tudo e tal, acho que se explica algumas coisas, né, dá pra gente, né, entender algumas coisas aí. Vamos lá. Agora é réu, acabou. E certamente será condenado criminalmente, da mesma forma que o seu principal cliente. Quanto à Lava Jato, ainda neste final de semana, o próprio ministro Edson Fachin, relator dos processos no Supremo Tribunal Federal, afirmou em relatório enviado ao ministro Luiz Fux que é pautada na legalidade constitucional e combate à impunidade. Assim, com Fux à frente do STF, a Lava Jato será valorizada e processos como esses de Zanin deverão avançar com mais agilidade. Por outro lado, o próprio Fux já garantiu que a prisão em segunda instância deverá ser novamente colocada em discussão. Com isso, quem sabe Lula e Zanin não tenham um encontro futuramente em Curitiba. A pessoa, gente, cliente, né? Como é que chama? É cliente e advogado, né? Os dois da mesma cela, dividindo o mesmo quadrado. E esse encontro certamente não será entre o advogado e o réu. Que a justiça seja feita para que esse advogado, que segundo o Ministério Público ganha milhões sem oferecer nenhuma contrapartida, seja punido na forma da lei. E aqui finaliza a matéria. Gente, presta atenção. A gente já conhece de cor e salteada a retórica petista. Quando a gente vê dizer assim, ó, alguém envolvido ao PT foi preso, a gente já pode esperar choradeira, acusação de quem tá, né, colocando, inocência, né, presunção de, eu sou inocente, eu não roubei ninguém, só um pouquinho, né, eu roubei menos que o outro, né, pelo menos eu roubei para dar aos pobres. Essa foi boa daquele ex-prefeito lá Cocai, lá do Piauí, né, Cocai, alguma coisa assim o nome da cidade, né, que disse que roubava para dar aos pobres, o Robin Hood, né, do Piauí. Mas enfim, gente, é inacreditável como essa turma não muda a retórica. Lula do mesmo jeito. Né, você pega aí, todos eles, Gleisi, quando, né, também mesma coisa, Paulo Pimenta, Lindenberg, é a mesma retórica. O advogado de Lula, claro, né, o Zanin não poderia deixar por menos. Agora você vê que coisa, gente, isso é uma rama, como diz o nordestino aqui, é uma rama de corrupção que não tem fim, gente. Você vê, é o advogado defendendo o cliente, mas de tabela ele está garantindo também a sua impunidade, porque o cara está envolvido em várias práticas de corrupção, né? E é uma banca inteira, gente, não é só
né? Presta atenção. Não é só 2 advogados, é uma banca. Você tem aí advogados de governadores, de ex-presidiários, ex-presidente. Você tem filhos de ministros, gente, de TCU. Você tem uma ideia aqui, tem não sei se é do TCU ou é do STJ. O cara parece que usou empresa do Panamá, gente, para coisar dinheiro, meu irmão. Né? É inacreditável como a coisa toma uma proporção desvairada. Agora, é claro, né? Vamos bater a ideia de que são inocentes. Agora a culpa é o Marcelo Bretas. A culpa é do Marcelo Bretas. Os caras roubam, pilantreiam, fazem tudo que tá errado, mas a culpa é do Marcelo Bretas por estar fazendo o papel dele. É óbvio. Como eu falei para vocês, seria estranho se Zanin elogiasse o trabalho do Marcelo Bretas. E a primeira coisa, gente, que você percebe que existe realmente uma culpa, né, e uma culpa muito grande aqui na questão do Zanin, é essa preocupação em denegrir a imagem do juiz. Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, não é o juiz quem investiga. É o juiz quem investiga, Guley? Não. Isso é papel do Ministério Público, não do juiz. O juiz, ele faz o quê? Ele julga, ele analisa a causa, ele indefere as ações, né? Quer dizer, em outras palavras, se ele tivesse preocupado com alguma coisa, que alguém estava fazendo alguma coisa de errado, era o Ministério Público, ele devia cair de pau nos investigadores. Em quem investigou ele, não no juiz. Aí, quando você vê o cara indo contra o juiz, é que ele sabe que cometeu o crime e ele sabe que as provas são fortes contra ele e ele sabe que aquele determinado juiz vai dar a canetada. Porque se ele não tivesse cometido o crime, ele não ia contra o juiz que iria julgar o caso. Ele iria contra quem produziu as provas para provar que aquela produção de provas é falsa, é inepta, é inválida. Você não vai atrás do juiz, sendo que o juiz ele vai se basear nas provas. Então, se o juiz vai se basear nas provas para julgar o teu caso, o que você tem que fazer? Você tem que desqualificar as provas. Ora, ele não está preocupado em desqualificar as provas, ele está preocupado em desqualificar o juiz. Significa que as provas são verdadeiras. Né? O que é que Zanin desmascarou, segundo ele, né, da Operação Lava Jato? A não ser o fato dele, né, do cliente dele aparecer envolvido em todo quanto é tipo de tramóia da Lava Jato, que é a única coisa que a gente viu, né, aparecendo os nomes aí envolvidos com o cliente dele, né? A extensão da corrupção envolvendo o cliente dele, isso a gente viu muito bem acontecendo, né? Agora, que Zanin fez alguma coisa ali que deu a entender que ele desnudou algum tipo de corrupção dentro da Lava Jato, não. Isso aí, desculpa, senhor Zanin, Cristiano Zanin, mas o senhor está muito equivocado, como sempre, né? Bom, gente, tá aqui, vamos aguardar. Zanin agora vai ter que se preocupar com duas coisas. Além dele, né, tem que se preocupar com Lula. Lula está prestes a ter o seu julgamento colocado em pauta lá na segunda turma do STF, correto? Concordam? Então, Zanin tem que se preocupar em inocentar Lula ali, né? Que a briga deles é para inocentar o inocentável, né? Ainda que Lula ganhe o aval da inocência do STF, mas o Brasil inteiro sabe que a culpa do camarada é verídica, ele roubou, ele pilantrou, e agora Zanin precisa se preocupar com essas duas coisas. O processo de Lula e a questão relacionada a si mesmo. A minha pergunta, gente, agora fica uma grande pergunta aí. Como é que pode um cara envolvido em corrupção advogar para defender outro envolvido em corrupção? Será que não tem um conflito de interesses aí agora? Porque você tem não só o Zanin, você tem o outro lá também. São dois advogados de Lula que estão envolvidos nesse negócio. O correto, acho que posso estar errado, mas o correto seria Zanin deixar o caso. Já que ele foi arrolado, já virou réu, né, nessa questão, então fica uma coisa meio inviável ele defender um cliente de corrupção, sendo o próprio advogado envolvido numa investigação de corrupção.
que no fim das contas uma coisa liga a outra, né? Então, bom, Canal Brasil Notícias, gente. Eu não entendo dessas coisas, né? Mas tá aí, fui.